Olá, eu sou o Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Há uma controvérsia, até algumas pessoas dizem não, mas eu não vou alterar um aparelho como esse, um aparelho clássico fabricado em 1937. E eu acho legítimo essa polêmica. Existem duas linhas de pensamento, basicamente, que a gente poderia dividir os grupos daqueles que amam esses equipamentos antigos, que nós chamamos do período clássico, que são as pessoas que são aqueles que são os puristas que acreditam que um aparelho jamais deve ser mexido. Então, se você tem um aparelho como esse, um equipamento fabricado em 1937, e você tem ele absolutamente original, você não mexe nele, deixa ele guardado como se ele fosse um fóssil. Bom, tudo bem, mas existe um outro pensamento daqueles que acreditam que é melhor restaurar e ter o aparelho funcionando do que simplesmente ter ele no modo original. Cada um tem o seu pensamento. Eu respeito os dois pensamentos. Porém, se você tem um equipamento como esse em 2025, que volta à vida, agora está funcionando muito bem, já faz mais ou menos uma semana que nós estamos ligando ele todos os dias, para a gente ter certeza de que ele está funcionando bem, né? E ele está muito bom, ele até nos surpreendeu pela qualidade do áudio, eu não esperava tanto de qualidade de áudio desse equipamento, mas ele nos surpreendeu. Então agora você tem esse rádio em 2025 e eu acredito que é o pensamento do seu proprietário. As estações em amplitude modulada, principalmente em grandes cidades, elas estão muito prejudicadas, muita interferência estática, muita sujeira na rede elétrica, muitos sinais de radiofrequência, a atmosfera está toda tomada por radiofrequência. Então, provavelmente o proprietário não iria conseguir desfrutar do rádio, a não ser em condições ideais, que seria de noite, numa situação em que a propagação está aberta e que as indústrias eventualmente estão fechadas, não estão talvez injetando tanto ruído na rede. Mas aí a gente tem o problema das lâmpadas de LED nas vias públicas das cidades, as famosas lâmpadas Xing Ling, que foram instaladas, lâmpadas de baixa qualidade, e que geram ruídos também. Então, a ideia de colocar um módulo Bluetooth, ela começa a fazer sentido, porém, a gente já teve um pensamento desde o início desse projeto, que é a gente fazer a restauração de tal modo em que o equipamento fique com a visão o máximo possível de quando ele era novo. Então, a ideia aqui de restauração é: vamos devolver o máximo possível da visão de quando ele era novo, inclusive a parte do circuito eletrônico. Sim, a parte do circuito eletrônico. A gente então fez um esforço muito grande para... isso aqui deu bastante trabalho, mas vale a pena, um trabalho que foi muito gratificante, devolver a vida para esse equipamento e manter a sua visão original. Foi o que a gente tentou fazer. Então a gente abriu os capacitores eletrolíticos, tiramos os núcleos deles e colocamos dentro dos tubos de papel dos capacitores, não só eletrolíticos, mas todos os capacitores do rádio. Nós colocamos dentro dos tubos de papel os capacitores modernos, que na verdade a gente usa os Philips laranjinha, né, os capacitores de poliéster da Philips, que são absolutamente maravilhosos. Então eles foram para dentro dos tubos dos capacitores originais e a gente tem uma visão aqui muito, mas muito próxima de quando o rádio foi fabricado. Então, em algum momento no futuro, esse rádio hoje tem quase 90 anos, vamos imaginar que daqui 2 gerações para frente, alguém vai pegar esse rádio e por qualquer motivo ele vai precisar de uma manutenção, é evidente. E a pessoa vai olhar aqui embaixo e vai pensar: nossa, mas esse rádio foi fabricado em 1937, no século 20. E agora a gente está aí quase 200 anos depois e a gente olha para um rádio que está com a visão original. Essa é a nossa intenção. Alguns podem até pensar: Mauro, mas isso é uma total maluquice. Bom, não, eu tenho o direito de pensar do jeito que eu quero. E o meu pensamento é: quanto mais original eu conseguir devolver a vida para esse receptor, melhor. Uma outra coisa que nos motiva é a história desse receptor. Quando o seu proprietário enviou para cá, ele nos disse: olha, eu tenho uma memória afetiva de quando eu era criança.
O meu pai tinha um pequeno comércio e tinha um rádio como esse, assim, pelo que eu entendi, num balcão, num lugar de destaque, assim, e isso era normal, né? Os rádios ficavam em lugares de destaque. E então ele, ainda criança, ele ouvia e via seu pai escutando rádio nesse receptor. Bom, o assunto do vídeo de hoje é o módulo Bluetooth. O módulo Bluetooth é uma plaquinha eletrônica muito pequena, que se você não conhece, não viu, você pode consultar na internet, você vai encontrar. E a gente vai falar sobre isso especialmente nesse vídeo de hoje. Acompanhe até o final, não faça como aqueles que só olham a imagenzinha inicial, aquela da chamada do YouTube, e já saem fazendo comentários, e às vezes até alguns comentários desastrados que me obrigam a excluir ou até bloquear as pessoas. Então assista o vídeo se você gosta da eletrônica clássica, e esse vídeo, com certeza, todos os vídeos do museu eu faço isso, você vai encontrar dicas. No meio do vídeo eu vou dar algumas dicas que vão ser úteis para você na bancada. Bom, como resolver a questão de colocar um Bluetooth nesse equipamento? E aí, veja bem, para você colocar um Bluetooth num rádio clássico, você vai encontrar algumas dificuldades. Dificuldades que merecem ser analisadas, até porque se você ainda não conhece a eletrônica valvular, você não tem noção de como isso funciona, nesse vídeo você vai receber algumas noções sobre eletrônica valvular. Resta ainda algumas dicas que eu preciso lhes oferecer, e é importante que você preste muita atenção nisso. Se você é ansioso, se você é afoito, se você é apressado, se você tira conclusões apressadas sem analisar o que você está vendo ou ouvindo, você está no canal errado e está no hobby ou na paixão errada. Se você quer ser técnico em eletrônica, se você ama a eletrônica antiga ou clássica, ou eletrônica valvular, que nós podemos se referir aqui também, você precisa necessariamente desenvolver uma paciência. Você precisa ser paciente, pronto. E essa paciência, ela vai ajudar na sua vida. Se você for uma pessoa paciente, as coisas vão funcionar no tempo certo. Então vamos lá. Por que eu me refiro a isso? Por causa daquelas conclusões apressadas que alguns tiram quando assistem os vídeos e fazem comentários inoportunos sobre o conteúdo que está sendo mostrado. Bom, agora a gente precisa colocar Bluetooth num receptor valvulado ou valvular, fabricado em 1937. Olha os desafios disso. Bom, a primeira coisa é que o módulo Bluetooth ele funciona com 5 volts DC. Então o primeiro desafio é como é que a gente vai conseguir 5 volts DC num receptor que tem essa topologia de fonte de alimentação. Aqui a gente tem um enrolamento específico para os filamentos das válvulas. A gente tem um enrolamento de alta tensão, a gente tem um enrolamento aqui para a válvula retificadora. E você tem uma muito alta tensão aqui, você tem em termos de eletrônica, você tem 340 volts aqui. Isso é uma tensão muito alta para eletrônica, para circuitos eletrônicos, que é uma tensão característica de um receptor valvulado. Então aqui já começa o desafio. Para você colocar um módulo Bluetooth e obter 5 volts DC, você teria que colocar ou encostar aqui mais um transformadorzinho aí de 6, o ideal seria 9, né? Você teria que colocar um transformador de 9 volts aqui. Isso é bastante simples, né? É um conceito básico de eletrônica, você ter um transformador com um center tape aqui, você bota isso aqui a massa, você coloca um diodinho, um N4000 e um aqui, e aí você teria um capacitor eletrolítico de qualquer tamanho aqui, 1000 por 16, qualquer coisa assim, e pronto, você teria aqui então 12 volts. Digamos que você usasse um transformador de 2 vezes 9, você teria mais ou menos 9 volts DC aqui, 9 VDC, e você colocaria um regulador 7805,
e você teria então os 5 volts que você precisa aqui para o seu Bluetooth. Bom, essa seria uma forma de fazer, porém, você estaria alterando completamente o rádio. E a nossa proposta é como fazer, como colocar Bluetooth num rádio valvular, que já se teve todo o esforço para não alterar o funcionamento dele, não intenção alterar o funcionamento dele. Então a gente precisa botar Bluetooth nele agora. Então a gente já descartou isso aqui, não tem como colocar uma fonte aqui, isso vai alterar completamente o rádio. Além disso, você colocar uma placa moderna, uma placa, uma mini placa, que ela é muito pequenininha, toda SMD, dentro de um receptor valvulado, é quase seria quase um crime, vamos dizer assim, porque você tem uma eletrônica clássica aqui, que vem lá dos primórdios. Vale lembrar que a válvula eletrônica aqui usada em 1937, quando esse rádio foi montado, não fazia muito mais do que 30 anos mais ou menos. 1906, o senhor Lee DeForest finalmente teve a ideia de colocar uma grade de controle dentro da lâmpada que tinha dentro do diodo, né, que nasce graças ao efeito Edison. E então são 30 anos mais ou menos. Isso, 30 anos é pouquíssimo tempo no relógio da história. Então é um rádio clássico que não pode ser alterado. Mas como colocar um Bluetooth? Então algumas pessoas deram algumas sugestões interessantes, comentaram, vamos fazer um transmissorzinho de AM, de ondas médias, né? E vamos ligar um Bluetooth nesse transmissor e o áudio vai sair lá no rádio. Bom, não deixa de ser uma ideia interessante, só tem um problema, que algumas pessoas não levaram em conta. No início desse vídeo eu disse que a escuta, ou a rádio escuta de rádios em amplitude modulada, especialmente aqui no caso ondas médias, e também ondas curtas que ele tem, né? Mas vamos falar ondas médias. Ela está muito prejudicada graças à imensa quantidade, absurda, imensurável quantidade de sujeira, vamos falar assim, sujeira, né? Na rede elétrica. As QRMs ou QRNs. Então, você pensar que você vai colocar um transmissor de AM para um receptor em ondas médias, por exemplo, receber esse sinal e reproduzir um áudio que vem lá do seu celular, muito provavelmente a qualidade disso não seria boa, porque sofreria fatalmente interferências, e a gente teria que fazer um transmissor bastante especializado para a gente ter sucesso nessa empreitada. Então a ideia que vem é uma ideia naturalmente que não é nossa. Eu já vi isso em algum momento da minha vida, se não me engano eu vi isso em rádios europeus, que a gente resolver o problema de uma maneira muito simples. A gente resolveu o problema não colocando a placa Bluetooth dentro do rádio, né? Bom, vamos lá. Você vai continuar assistindo aqui. Uma coisa que a gente precisa entender é assim: como é que eu faço para desligar o rádio sem desligar a saída de áudio, a etapa de saída de áudio, que é isso aqui. O que a gente tem aqui? Primeira e segunda bobina de EFI. A segunda bobina de EFI, no secundário dela, a gente já tem áudio, porque o áudio foi detectado aqui pelo diodo da válvula detetora da 75. Então essa RF que passa aqui pelo efeito é um circuito tanque, né? Então você tem um sinal de RF aqui que é impulsionado para o seu secundário, e do lado de cá ele já vai encontrar o diodo da válvula. Quando ele encontra o diodo da válvula, o que acontece aqui? A gente já tem áudio aqui. Então aqui a gente já tem áudio no diodo detetor da válvula. Aqui você tem, ó, DP1, tá vendo? Diodo detetor, ele está aqui. Então ele chega aqui, ele já encontra áudio, e ele vai voltar, vai passar por dentro do enrolamento secundário da bobina de EFI, da segunda bobina de EFI, vai encontrar esse capacitor de 180 massa que vai matar o resto de radiofrequência que tem aqui,
E aqui, quando passar esse resistor de 250K, aqui já é áudio. Então a gente tem a entrada da saída de áudio do rádio nesse ponto, no extremo do potenciômetro de volume. Então é exatamente aqui que eu tenho que injetar o sinal de áudio do Bluetooth. Exatamente nesse ponto. Aqui é a minha entrada de áudio. Se eu olhar para um amplificador qualquer, o amplificador vai ter entrada de áudio. Então a minha entrada de áudio, ela vai ser exatamente aqui, nesse ponto. Tudo bem, então eu vou pegar um módulo qualquer Bluetooth, que daqui a pouco a gente vai ver como é que nós fizemos, você vai enxergar isso, e vai injetar o áudio aqui na entrada do amplificador. Perfeito? Ok, a gente vai ter áudio aqui. Só que se o rádio estiver ligado, se ele estiver funcionando a etapa de RF, o que vai acontecer? Eu vou ter áudio aqui do meu Bluetooth e eu vou ter áudio também do estágio de RF. Então, qual que é a lógica do funcionamento disso aqui para que eu não tenha a etapa de RF interferindo na saída de áudio do rádio? Eu tenho que desligar a etapa de RF. Simples assim. Eu tenho que chegar aqui e desligar de alguma maneira. Colocar um interruptor, fazer qualquer coisa assim. Eu preciso desligar essa etapa aqui. Bom, para entender o funcionamento disso aqui, como é que eu faço para desligar a etapa de RF e deixar somente a etapa de áudio funcionando, você vai ter que entender junto comigo. A gente vai ter que fazer uma pequena revisão de como funciona uma válvula. Vamos falar aqui do pentodo, que é o que a gente encontra aqui. O heptodo também é um pentodo, só que com mais grades. Então a gente vai ter que entender como é que funciona uma válvula. Antes disso, se você olhar para um rádio transistorizado, não é o assunto desse vídeo, mas se você olhar para o circuito de um rádio transistorizado, você vai ver que o rádio transistorizado ele tem uma linha de mais B. Vamos olhar isso? Olha esse exemplo de um rádio transistorizado. Aqui está a entrada ou mais B dele, exatamente aqui, ó, nesse ponto. Aqui é o mais B, você pode ver que as lâmpadas estão ligadas aqui, as lâmpadas do dial. Se você seguir essa linha, você vai ver que passa por um resistor de 180R, vem na saída de áudio, para alimentar a saída de áudio, e sobe aqui e vai alimentar a etapa de FI, e vem para cá e alimenta a etapa de RF. Então, se eu quiser colocar um módulo Bluetooth num rádio transistorizado, basta que eu interrompa esse mais B aqui, que vai alimentar a etapa de RF do rádio, FI, e o resto aqui, oscilador, antena, enfim, toda a etapa de rádio, né? Então a gente tem aqui uma etapa de áudio, saída de áudio, e vamos chamar isso aqui tudo de RF daqui para cá. Se eu interromper esse ponto que vem aqui passando por esse resistor de 180R, eu já desliguei o rádio. Pronto, é simples assim num rádio transistorizado. E eu mantenho a etapa de áudio funcionando. Fácil, simples. Esse rádio funciona com 9 volts DC, então eu vou ter 8 volts e pouco aqui. Isso é baixinha tensão para a eletrônica. Mas, quando eu vou para o mundo dos valvulados, a situação muda radicalmente. Por quê? Porque eu tenho, e a gente já estudou isso no vídeo anterior, agora a gente vai aprofundar um pouco. Se eu tenho uma linha de mais B que faz funcionar os circuitos, e veja bem, você já me viu falando nos vídeos quanto às tensões anódicas nas placas das válvulas ou nos ânodos das válvulas. Essas tensões são fundamentais. Se eu tiver uma tensão na casa de 230 volts na válvula de potência de áudio, ela vai funcionar muito bem. É o ideal para ela. Então eu tenho 230 na saída de áudio, eu tenho aqui 100 volts na placa da detetora pré-amplificadora, eu tenho 258 volts nas duas válvulas, a amplificadora de FI e a nossa osciladora conversora. Então, essas tensões, elas vêm dessa linha vermelha aqui, de mais B, né? Olha só. Bom, você poderia pensar assim, tá, Mauro, mas então, igual um rádio transistorizado, eu vou colocar uma chave aqui, que vai interromper essa linha de mais B, e vai, então, fazer com que, ou eu vou colocar aqui não, aqui eu não posso interromper porque é o áudio, né?
mas aí eu vou interromper esse ponto e esse ponto. Vou botar uma chave dupla aqui, que vai fazer parar o amplificador de FI e o oscilador conversor. Bom, até poderia, só que você tem um problema aqui. Você tem uma tensão muito alta. Você tem 258 volts aqui. E aí, imagina você colocar isso numa chave lá na tampa traseira do rádio, ou no próprio chassi do rádio, e você ter essa tensão tão alta lá na mão do usuário. Além disso, com uma tensão tão alta, mesmo a corrente sendo baixa, fatalmente você vai ter um efeito aqui nocivo, que isso aqui vai chispar quando você ligar e desligar. Então, isso está descartado. Você não pode interromper a alta tensão, não faça isso. Você tem que trabalhar com uma tensão menor, assim como os transistorizados. Além disso, você tem a linha de mais B que leva para lá as tensões altas, que são as tensões anódicas, mas você também tem mais aqui tensões de referência que fazem a polarização dos circuitos, que são essa tensão aqui da linha verde, ó, que vai fazer a polarização da válvula conversor osciladora. Aqui você tem a polarização da etapa de FI. Então você teria que interromper, realmente para você não ter essas tensões, você teria que interromper esse ponto mais esses dois pontos. Aqui você já complicou bastante, você teria que ter uma chave de 3 seções. E aí você vai complicando isso. Isso é totalmente inviável, porque você está alterando completamente o rádio. E isso não é possível fazer, isso não é viável, isso vai alterar, vai estragar o rádio. Então, qual é a alternativa viável para a gente fazer com que essas duas válvulas parem de funcionar, sem a gente colocar o usuário em risco? E aí agora então a gente tem que entender o funcionamento das válvulas. Bom, vamos lá, a gente vai falar dessas duas válvulas ao mesmo tempo. Para isso a gente vai adotar o pentodo, que é a válvula mais simples, digamos assim, em relação ao heptodo, e a gente vai trabalhar aqui. Bom, vamos entender como que uma válvula funciona, e a gente vai falar provavelmente de um pentodo. Como é que uma válvula pentodo, quais são os elementos que uma válvula pentodo tem? Bom, naturalmente o pentodo tem um filamento, que você já sabe disso, e ele tem um catodo, né? Ele tem aqui um catodo. Além do catodo, a gente tem aqui no pentodo a placa lá em cima. Então tá aqui, ou anodo, né? Placa ou anodo, tanto faz. O que a gente precisa aqui então? A gente tem que alimentar o filamento da válvula. Então a gente vai injetar uma tensão aqui, para que o filamento da válvula funcione. Eu vou simplificar isso aqui, tá? Eu vou ligar o catodo junto aqui. E o que a gente tem aqui no meio então? A gente sabe que quando o filamento está alimentado, ele aquece o catodo, e elétrons serão disparados em direção à placa da válvula, porque o potencial aqui do catodo é mais negativo em relação à placa. Então, logicamente, os elétrons eles são atraídos pela placa da válvula. Se eu parar aqui, eu tenho um diodo. Mas não é isso que a gente quer. Vamos chegar no nosso pentodo que tem lá no rádio para a gente entender como é que a gente vai desligar esse negócio. Então, o que acontece aqui? Lá o senhor Lidefort, lá em 1906, por ali, ele, fazendo experiências, ele então descobriu que se ele colocasse uma grade aqui, né, que é o que a gente vai chamar de grade de controle, ele descobriu que se ele colocasse uma grade aqui entre a placa e entre o catodo e a placa, ele poderia controlar esse fluxo de elétrons que a gente tem aqui. E aí nasce a válvula Audion, o primeiro triodo da história. Esse foi o pontapé inicial, digamos, para os dispositivos eletrônicos chamados válvulas eletrônicas, que começaram a amplificar sinais. Depois disso, uma série de problemas vieram, como por exemplo, a válvula Audion, ela tinha uma limitação que era, dependendo do ganho que você injetasse aqui de sinal, aqui você vai injetar o áudio, né? Dependendo do ganho que você injetasse, nascia um efeito capacitivo aqui.
Esse efeito capacitivo era nocivo, logicamente, esse efeito nasce por causa da presença da grade aqui entre o cátodo e a placa. Então, se estudou muito, se pesquisou muito, e daí, mais tarde, então, outros pesquisadores, outros cientistas, a gente está falando aqui de 1919, o senhor Walter H. Schottky, ele teve outra ideia, e essa ideia foi bastante interessante e útil. Ele pensou, se eu tenho um efeito capacitivo aqui, então eu vou colocar mais uma grade. E essa grade, o que ela vai ser? Que grade vai ser essa? Ela vai ser uma grade auxiliar, aqui, grade auxiliar, que vai, num momento, avançando bem o tema, porque essa aula não é para ser de válvulas, como a grade auxiliar vai estar com potencial mais positivo em relação à grade de controle, né? Grade de controle, aqui, GC, estava falando e coloquei a letra errada. Pensei uma coisa e escrevi outra. Isso é bem comum quando a gente está fazendo vídeos, principalmente se a gente não editar. Então, se eu colocar uma grade aceleradora que tem um potencial mais positivo aqui, eu vou fazer com que esses elétrons que são disparados aqui, desde o filamento, desde o cátodo em direção à placa, eles sejam atraídos para cá e eles passam então pela grade aceleradora e são jogados lá para a placa. Bom, tudo bem? Tudo bem, só que aqui tem um outro problema. Como a quantidade de elétrons é bastante grande aqui e agora eles foram muito acelerados, até porque o nome é grade aceleradora, né? Você pode chamar a grade aceleradora de screen também, aqui, screen. Alguns desses elétrons batem na placa e eles não são absorvidos por um fenômeno físico natural aqui do material. Esses elétrons que não são absorvidos, eles vão ficar por aqui e eles vão criar uma coisa chamada nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons faz com que o potencial aqui se torne, ao invés de positivo, se torne negativo. E aí os novos elétrons que vêm para cá não conseguem chegar até a placa, e essa nuvem aumenta, e isso é extremamente nocivo para o funcionamento da válvula. Então, aí, mais tarde, em 1926, um senhor chamado Bernard D.H. Telegen, ele teve a ideia de colocar aqui uma grade supressora. A grade supressora, agora sim GS, né? Ó, GS. E a grade supressora, então, opa, é ligada aqui, ó. A grade supressora, então, o que ela vai fazer? A grade supressora, ela tem de novo um potencial mais negativo do que essas outras. Então, vamos fazer o circuito agora e você vai entender. Qual é que é a função da grade de controle? A grade de controle é onde você vai injetar o seu sinal. E esse sinal, então, ele vai controlar, então, aqui ele vai injetar, a grade de controle, na verdade, ela fica mais negativa ou menos negativa em relação à placa, com o sinal variável aqui, né, que você injeta nela, um sinal de corrente alternada, por exemplo, um sinal de áudio. Então, se a gente desenhar o circuito, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter aqui um positivo, um negativo, e quando você varia esse sinal aqui de resistor variável, quando você varia esse sinal, você está tornando a grade de controle mais negativa ou menos negativa em relação à placa, e você vai controlar o fluxo de elétrons, que foi a ideia que o Sr. Lidefors teve lá em 1906. Bom, aí a gente entendeu aqui o problema da grade de controle em relação à capacitância parasita que nasce aqui. E aí a gente vem então para a screen, ou para a grade aceleradora. A screen, ela tem que ser necessariamente mais positiva. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Aqui, eu estou improvisando aqui, isso aqui não tem nenhum planejamento. Então a nossa screen, ela vai ser mais positiva em relação à grade de controle, e ela vai atrair esses elétrons para que não tenha mais o efeito capacitivo. Isso eliminou o efeito capacitivo. Bom, ainda aqui eu não posso esquecer, vamos colocar aqui, senão a válvula não funciona, a gente precisa agora resistor de cátodo. Agora,
a gente tem a válvula, a grade supressora, por causa daquele efeito de nuvem de elétrons aqui. A grade supressora, simplesmente, de uma maneira bem simples, ela tem que ser mais... Dá para ligar aqui? Não olhem para a beleza do desenho, porque o que importa é vocês entenderem junto comigo a teoria de como a gente resolveu o problema de desligar a etapa de RF sem trabalhar com alta tensão. Aí você vai dizer assim, bom, Mauro, pela primeira vez eu tive uma noção, eu consegui entender de maneira simples como funciona uma válvula triodo, como funciona uma válvula tetrodo. Eu não falei isso antes, né? Então aqui você tem uma grade, que é a grade de controle. Aqui você já coloca a grade aceleradora, ou grade auxiliar, ou screen. E aqui você vai começar agora a entender bem pouquinho, bem devagar. Aí eu chego num pentodo. O pentodo está aqui. No pentodo eu já tenho, além da grade de controle, além da grade auxiliar, eu tenho a grade supressora. Então não é exatamente o que a gente tem aqui. Olha lá, a gente tem um pentodo aqui. A gente tem aqui o filamento, um dos lados do filamento vai a massa e aqui vai então no transformador de força. Não é exatamente o que a gente desenhou ali? Vamos ver se é possível mostrar tudo ao mesmo tempo. Não tenho certeza, vamos diminuir o zoom aqui. Aqui. Então olha só. Tá lá o nosso pentodo, tá aqui o nosso desenho. Se eu tenho ali o filamento, eu tenho o catodo ligado à massa e olha só a nossa primeira grade aqui, ó. A nossa primeira grade não é a grade de controle? Como é que você sabe que é a primeira grade que a primeira grade é a grade de controle? Porque ela exatamente está ligada lá no secundário da nossa bobina DFI. O sinal de rádio, a estação que entrou por aqui, passou pelo circuito oscilador conversor, foi injetado no primário da bobina DFI, está no secundário DFI, está exatamente chegando na grade de controle, que é igual para todas as válvulas. Ó, a saída de áudio aqui, ó. A primeira grade é a grade de controle, ó. É onde você injeta o áudio, que vem de lá, ó, que vem da placa da nossa válvula, que nessa função ela está sendo uma pré-amplificadora. Ela está jogando um sinal de áudio aqui, desacoplado por esse capacitor, e está injetando lá. A segunda grade, o que é? A gente já viu aqui que a segunda grade é a grade aceleradora. Ela tem que ter um potencial positivo em relação à placa, né? Então, olha só, vamos ver se isso aqui realmente tá certo. Ó, a grade aceleradora tá aqui, ó. A segunda, ela vem aqui e ela vem aqui na linha D mais B, ó. Eu tenho um resistor de 5K6, depois eu tenho um resistor de 33K, aí eu venho aqui e venho exatamente na grade aceleradora. Ok? Então a teoria está certa. E aí eu tenho uma grade supressora que eu aprendi aqui que ela tem que ser negativa em relação à placa. A grade supressora está ligada à massa. Ok? Bom, como é que eu vou fazer para desligar esse rádio? É simples. Agora que você aprendeu o conceito de uma válvula de maneira simplificada, eu até posso preparar uma aula mais completa, que vai ter que ser uma aula de 1 hora mais ou menos para falar de cada válvula dessas e seus parâmetros. Mas a gente acabou de descobrir a forma como a gente vai desligar o rádio, mantendo a saída de áudio funcionando. Como é que vai ser isso? Nós vamos desligar as grades aceleradoras das duas válvulas. Porque se a gente desligar as grades aceleradoras, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho aqui os elétrons sendo impulsionados em relação à placa. Eles vão chegar na grade de controle e, na verdade, o que acontece aqui é um fenômeno físico apaixonante. Porque os elétrons que estão sendo injetados na grade de controle, por exemplo, os elétrons do sinal de áudio que vem lá, isso aqui está vindo música, voz, tá vindo aqui. Está dentro da frequência audível, né? Então, se você derivar já da válvula, da placa da válvula 75, a pré-amplificadora, se você derivar daqui e jogar num amplificador de potência, você vai ter áudio aqui. Aqui já tem áudio. Desde aqui, como eu falei antes, já tem áudio. Então esse sinal de áudio que está chegando aqui na grade de controle da 42, que no nosso exemplo, aqui existem elétrons entrando aqui, elétrons.
esses elétrons são o sinal de áudio. E esses elétrons, eles se misturam com os elétrons que estão sendo disparados. E o fenômeno que tem aqui é um fenômeno maravilhoso se você estudar isso. Esses elétrons, então, eles vão viajar em direção à placa da nossa válvula, se ela for a saída de áudio, claro, essa aqui, né? Que é um pentodo também, a nossa válvula de saída. Eles se misturam aqui e o sinal de áudio vai cair, então, aqui no resistor de catodo e vai lá para a saída. O resistor de catodo aqui, no caso, é o próprio transformador, né? Olha só, aqui, ó. O catodo da 42, o resistor de catodo é o próprio transformador, que vai jogar para o alto-falante. Bom, então a gente descobriu como é que a gente vai desligar o rádio. Como que a gente vai desligar o rádio? Desligando a grade aceleradora. Se a gente desligar a grade aceleradora, ela deixa de ter um potencial aqui. Se ela não tiver um potencial, os elétrons que antes estavam sendo acelerados em direção à placa da válvula não vão conseguir mais, porque eles estão o que aqui? O filamento está aquecido, o catodo está aqui, os elétrons são disparados contra a placa. Deveria ter um fluxo aqui, uma corrente, né? Só que a grade aceleradora não funcionando, esses elétrons não conseguem passar e interrompe o funcionamento da válvula. Essa é uma maneira simples de falar isso. Pode ser bem mais complicado se a gente aprofundar o assunto. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou localizar as grades aceleradoras, que nas duas válvulas estão aqui, ó. Aqui, essa aqui é a grade aceleradora da nossa 6A7 e essa aqui é a grade aceleradora da 6D6. E não é por acaso, como o potencial da grade aceleradora é mais positivo em relação à placa, elas estão ligadas juntas, ó. Aí elas vêm, passam pelo resistor de 33K e passam pelo 6K6 e vão no mais B. Qual é a tensão aqui? Na grade aceleradora da 6A7 é 82 volts e na grade aceleradora da 6D6 também 82 volts, elas são ligadas juntos. Aí, mas você vai dizer assim, Mauro, mas 82 volts é muito maior do que 9 volts, que é o caso do rádio transistorizado. Sim, só que tem um outro fator. A corrente aqui das grades aceleradoras é 7 mA. 7 mA. Como a corrente é muito baixa, então não faz diferença essa tensão ser alta. Basta eu interromper esse sinal, essa tensão, e as duas válvulas param. Então agora que a gente descobriu que a gente pode interromper as grades aceleradoras sem ter problema com tensão alta, com corrente, enfim, vem então a ideia que foi a ideia implementada nesse receptor e que a gente vai olhar junto agora. O que a gente vai fazer então para resolver o problema? Primeira coisa, se você olhar agora para o circuito, você vai ver que não tem aqui uma placa Bluetooth. Ó. Você pode fazer um pause aí no seu vídeo e procurar aonde está a famigerada placa Bluetooth. Não está aqui. Bom, o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar o ponto lá do esquema do rádio, que a gente olhou agora, né? A gente acabou de olhar o ponto. A gente vai pegar o ponto aonde alimenta as grades aceleradoras, que é esse ponto aqui. A gente vai descobrir ele no rádio e a gente vai interromper ele, simples assim. Olha lá. O que é isso aqui? Isso aqui é um plug P2 fêmea de painel que tem uma chave AHH conectada nele, que quando se insere o plug nessa posição, essa chave abre. Olha lá. Então você tem aqui um cabo blindado, né, um cabo de áudio, ó, um cabinho de áudio, e você tem ali os dois fios que alimentam as duas grades aceleradoras das duas válvulas, como eu mostrei agora há pouco. Então o que vai acontecer? Se o plug não está aqui, o rádio funciona normal. Quando eu coloco o plug aqui,
ele interrompe o rádio. Ele mantém funcionando só a válvula pré-amplificadora e a saída de áudio. Esse cabinho é exatamente o cabinho blindado que a gente vai colocar lá no extremo do potenciômetro, através de um capacitor, que aqui eu usei um multicamada, de 100 nanofarads por 50 volts. Eu só pintei ele de pretinho aqui porque eles são amarelos, esses capacitores multicamadas, eles chamam muita atenção, então ele tá pretinho aqui. Que tá aqui no extremo do potenciômetro de volume. Ok? Bom, entendido e bem entendido, agora a gente vai para o módulo Bluetooth. A gente acabou de descobrir que o módulo Bluetooth não tá aí, e talvez você pode dizer assim, Mauro, mas você disse que não ia alterar o rádio. Eu alterei o mínimo possível. Eu interrompi um ponto de alimentação, coloquei um plug, esse furo já existia, aqui. Coloquei um plug P2 e coloquei um cabo de áudio aqui para ligar lá no microfone, para ligar lá no potenciômetro de volume, ok? Vamos olhar o módulo Bluetooth agora. Bom, isso é uma fonte de alimentação. É uma fonte de alimentação chaveada. E talvez a sua maior dificuldade vai ser encontrar uma fonte com uma caixa tão grande assim e que abra, que seja, que tenha parafusos. Ela não era colada. Nós temos aqui algumas fontes dessas que a gente foi comprando justamente para isso. Então, como é que a gente fez para colocar Bluetooth no rádio? Primeira coisa, vamos abrir aqui e olhar juntos. O que a gente fez aqui então? Essa aqui é a placa da fonte chaveada, que está entregando 12 volts DC, com um detalhe importante. Tem que ter marca nisso aqui. Essa aqui tem marca, e eu já posso lhes dizer qual é, apesar de não ganhar absolutamente nada com isso. Isso aqui é uma fonte chaveada da marca Intelbras, que você compra facilmente na internet. É uma fonte 12 volts 1 ampere, que é uma fonte de boa qualidade, inclusive ela dá até pouca interferência no rádio quando ela está ligada. Alguma coisa de interferência ela vai dar, é normal, mas ela dá pouca interferência porque ela é uma fonte bem projetada e bem feita, tá? Então não compre, você pode notar inclusive que a fonte original dessa caixa eu descartei, porque isso aqui é uma coisa sem marca, sem procedência. O que eu queria aqui era só a caixa mesmo. Então eu descartei a fonte original que veio com ela e usei a caixa. Então a gente tem uma fonte. Aqui a gente tem um regulador 7805, como eu falei antes, que vai entregar 5 volts para duas placas que estão aqui. Quais sejam? A placa Bluetooth, se você nunca tinha visto, é essa aí. Essa placa pretinha aqui é o que a gente usa. Ela está aqui. Ela foi presa nessa outra placa. E o que é essa outra placa aqui? É um pré-amplificadorzinho de baixa potência. É um watt, se não me engano. Com um controle de volume. Por que isso? Porque o sinal que sai da placa Bluetooth, ele tem um ganho muito baixo. Ele precisa de um amplificador de áudio. E a impedância lá de entrada do pré-amplificador na válvula 75 é bastante alta. Então a gente precisa aumentar o nível do áudio para a gente ter uma boa qualidade de áudio lá no rádio. Então você tem aqui um pré-amplificador que da saída da placa Bluetooth é injetado nesse pré-amplificador. E como é que você vai fazer o ajuste? Você vai deixar o seu celular na metade do volume, vai deixar o rádio na metade do volume e vai ajustar o áudio aqui para que ele fique coerente com o áudio de uma estação sintonizada. Esse é o ideal. Então se você tem aqui, o rádio está numa estação qualquer, né, da sua cidade. Vamos ligar aqui. Enquanto ele esquenta, eu vou falando. Ó. Olha que lindas as válvulas esquentando aqui, ó. Espero que seja visível no vídeo. Olha só. Que coisa linda isso aqui. Então você vai deixar o rádio num volume que você escutaria, né? Então você vai deixar aqui, você vai colocar no Bluetooth e você vai ajustar. Por que isso? Porque como é que faz para colocar agora? Em primeiro lugar,
Antes disso, né? Antes disso. A placa Bluetooth, ela vem com um LEDzinho aqui nela, né? Um micro LED que serve para indicar a situação. Ou seja, quando você liga ela, se não tem um celular por perto, essa luzinha fica piscando rápido, porque não tem nenhum celular pareado. Se você pareia o celular, ela acende. E se você transmite um áudio, ela pisca lento, né? Aqui tem um outro argumento muito forte para você não colocar uma placa Bluetooth num rádio valvulado. Essa é a antena que transmite o sinal, ou que recebe o sinal, melhor dizendo, recebe o sinal do seu celular. Isso aqui é radiofrequência. Se você colocar essa placa na parte de baixo desse chassi, você vai matar esse sinal. Se você colocar na parte de cima, você vai matar a estética do rádio. Imagina que coisa terrível. Um rádio valvulado lindo que você vai mostrar para os seus amigos funcionando. E aí você olha lá e tem uma placa Bluetooth pendurada lá no chassi do rádio. O que é mais bonito? Você ter um rádio original como esse? Ou você ter um rádio com um negócio adaptado desses aqui? Eu não tenho nenhuma dúvida quanto à resposta. Bom, então agora, feito isso, uma coisa importante, esse cabo de saída do módulo Bluetooth, ele tem que ser um cabo de alta qualidade. Não use cabos, não use qualquer cabo, né? Não use qualquer cabo. Use cabo de alta qualidade, porque você tem aqui uma questão que é a manipulação, né? As pessoas o usuário, ele vai manipular o rádio. Ó, ele vai manipular o rádio. Isso aqui vai para lá, para cá, para lá, para cá. Aqui vai inserir, tirar, inserir, tirar. Então, use plug de alta qualidade, plug para áudio profissional. E esse cabo aqui, que é bastante caro, é um cabo emborrachado para microfone, para áudio. Um cabo profissional, comprei numa loja especializada de áudio. Bom, o que a gente vai fazer agora então? Eu vou pegar outro celular e a gente vai ligar esse negócio. E você vai ver como é. Vamos lá? Ok, bom, rádio ligado. O que vai acontecer então se eu deixar a fonte desligada aqui? A fonte está desligada. E eu injetar esse plug aqui lá na nossa entrada, olha só. Aqui. Pronto, está desligado o rádio. Tá? Aqui ó, o sinal de áudio porque tem um dispositivo externo ligado que não está gerando áudio. Então, o rádio desligou. Vou tirar, o rádio volta. Ó. Laboratório de montagem própria para melhor. Passo entre eles. E Davi diz: aqui está a lança do. Lembrando que são 8 horas da manhã, a propagação está fechada e mesmo assim a gente tem essa recepção aqui. Depois a gente vai fazer uma rádio escuta final, quando o rádio estiver montado na caixa você vai ver ele funcionando. Mas vamos ao que interessa agora, que é o Bluetooth, né? Eu vou deixar numa estação, ó. Ok? Esse processo aqui você sabe fazer, eu só vou mostrar que se caso eventualmente alguém nunca fez isso, você vai lá, você vai ligar a fonte, né? Ó, quando liga a fonte vai, como eu disse antes, o LED vai piscar, olha lá, ó. O LED está piscando, aguardando que algum dispositivo se conecte nele, tá? Eu já vou fazer isso já, com o sinal de áudio aqui já no rádio, que a gente já vê os sinais que ele dá. Olha só. Vou mostrar os lindos. Pronto, desliguei o rádio. Ó, o módulo Bluetooth, note que quando a gente alimenta o circuito, aquela interferência some, ó. Você tem aquele sinal de áudio, de interferência de áudio, porque você tem um dispositivo externo que não estava alimentado. Você alimentou o dispositivo, pronto, ele já coloca sinal lá e você não tem ruído. Então agora vamos lá, eu vou conectar o módulo Bluetooth, você vai ali nos dispositivos Bluetooth do teu celular e vai aparecer ali
o XFWBT. Olha lá, ó. XFWBT, você vai clicar aqui, ó, pronto. No momento que está conectado, o amplificador do rádio já avisa que o dispositivo está conectado. E agora eu vou pegar uma playlist aqui de música sem direitos autorais, que eu espero que realmente seja, e a gente vai ver a qualidade do áudio desse negócio. Volume do celular em 50% para não saturar muito o áudio, olha só. 50%. Legal, agora se eu tirar o plug lá, o rádio volta, liga novamente as duas válvulas e o rádio volta a funcionar. Ó, vamos fazer juntos? Ó. Vamos colocar o Bluetooth de novo? Bom, talvez você vai me dizer, Mauro, mas eu não consegui esse plug aí com a chave HH. E eu vou lhe dizer que você tem a alternativa de colocar um interruptor gangorra, de qualquer tipo. Talvez você pegue um interruptor gangorra mais do modelo mais antigo, de estoque antigo de componentes, e aí você colocaria um interruptor, ao invés na tampa traseira do rádio, você colocaria um interruptor ao invés de fazer de forma automática. Porém, como está aumentando a demanda, tem outras pessoas que estão nos pedindo para instalar módulo Bluetooth nesses rádios clássicos, a gente está desenvolvendo, a gente está criando uma solução em que a gente possa produzir mais desses plugs P2 fêmea de painel com a chave embutida já para desligar o rádio. Legal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas ideias. Se precisar de ajuda, pode me chamar. E a gente vai ser um prazer aí ajudar você, desde que você tenha as habilidades necessárias e o conhecimento mínimo para fazer esse trabalho. Lembrando que rádios valvulados têm tensões muito altas, que podem ser prejudiciais à vida humana, então eles não podem ser manipulados de qualquer jeito. Você no mínimo tem que ter uma bancada isolada, um isotrafo na entrada da bancada,
aterramento e uma série de outros cuidados que você precisa para não se machucar mexendo no seu rádio valvular. Legal? Obrigado que você assistiu e até o próximo vídeo.